Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma videoaula sobre ficção brasileira e a censura, a literatura verdade da década de 70. Durante a década de 70, a censura era algo quase normal aos olhos da ditadura militar. O ato de criticar, ofender, denegrir tudo que afetava o governo era censurado. Segundo relatos, essas ordens chegavam como bilhetes em páginas em jornais. Os autores trabalhavam anos em seus livros e o detalhe da repreensão era muito evidente na vida desses autores. Escrever na década de 70 já não era mais libertador. Cerca de 140 livros foram vetados pelo Estado. Uma das primeiras providências dos regimes autoritários é restringir a liberdade de expressão e opinião. Trata-se de uma forma de dominação pela coerção, limitação ou eliminação das vozes discordantes. Vozes essas que simplesmente falavam a verdade sobre o Estado, por isso denominado literatura verdade. Nessa linha, o governo utilizou a censura de um modo bipolar, mas essencialmente político. Impedia um tipo de orientação, a de conteúdo político de esquerda, mas era liberado aquele conteúdo que pregava a pátria, Deus, a moral, as tradições e o bom costume. O autor nacional nesse período começa a aprender a adequar sua produção aos novos parâmetros por dois motivos. Tem que competir num mercado inflado por produtos estrangeiros. Nessa época cresce muito o número de best-sellers traduzidos e adequar ao gosto do novo público que já é formado basicamente pela TV e ao mesmo tempo enganar a censura para não ter que compactuar com ela. De fato, proliferam os romances-reportagens, as biografias, os depoimentos, as memórias, a chamada literatura verdade. Sempre a realidade como referência, mesmo que indireta ou camufladamente, numa linguagem cheia de alusões e subterfúgios com o fim de driblar a censura. Como nos jornais a informação era controlada, cabia à literatura exercer uma função parajornalística, cujo objetivo passou a ser informar o leitor das arbitrariedades dos governos militares. Foi assim que a literatura da década de 70 caracterizou-se por um desvio estilístico, quer através da retomada do realismo mágico, quer pela preferência por narrativas centradas no individualismo, nas biografias ou ainda nos documentários. É a fase da literatura verdade, com o surgimento do romance-reportagem, o conto-notícia, os depoimentos e as denúncias. Também as obras de literatura biografia, que apesar de estarem mais próximas do romance-reportagem do que da narrativa alegórica, diferenciam-se também dele na medida em que partem da visão de um sujeito que dá voz à história através de suas vivências pessoais. Tomando como exemplo o texto autobiográfico, temos alguns nomes como Fernando Gabeira, Eliane Maciel, Marcelo Rubens Paiva, Alex Polari, Gregório Bezerra, Renato Tapajós e Alfredo Sirques. O que é ex-companheiro de Fernando Gabeira, que retornou do exílio em 1979, narrado em primeira pessoa, centrado na figura do próprio Gabeira, o livro opta por uma perspectiva mais próxima da experiência do narrador. Outra característica do estilo de Gabeira são as frases curtas e o tom informal, que devem muito ao discurso jornalístico, além do uso frequente da segunda pessoa para aproximar o leitor. O narrador autobiográfico centra o seu relato nas experiências vividas por ele próprio em um período do passado. No contexto histórico, o realismo mágico surgiu em um dos períodos mais conturbados da América Latina. Entre as décadas de 60 e 70, os países latino-americanos passavam por um processo ditatorial. Dessa forma, o realismo surge como uma forma de reação, utilizando o elemento mágico como reforço das palavras contrárias aos regimes dos ditadores. Mas quais as características do realismo mágico? Em que se diferencia de outros tipos de literatura fantasiosa? A grande característica é o humor, o mesmo humor que encontramos no carnaval brasileiro, associado à ironia. Esta, instrumento de protesto, afinal, o realismo mágico era a maneira de driblar a não muito inteligente censura dos países da América Latina. Também o romance-reportagem
que dá ao leitor a sensação de que ele está lendo as claras verdades. O livro-reportagem dá voz ao outro, fazendo uso da linguagem do excluído para aproximar-se ainda mais da realidade, a linguagem que muitas vezes é distinta do mundo do escritor. No teatro, bastante significativa é a produção de teatrólogos cujas obras se voltavam à reflexão dos problemas sociais brasileiros, tendo sido bastante visada pela política. Odovaldo Viana Filho, Gianfrancesco Guarnieri, Dias Gomes, Chico Buarque são nomes de destaque. Até 1967, a censura teatral atuou tanto nos estados quanto em Brasília. A partir de 1985, com o fim da ditadura, a campanha pelas diretas já e a emergência de movimentos sociais, o ministro da Justiça, Fernando Lira, e o novo diretor da censura, Cabral Fagundes, prometeram reformular a censura de diversões públicas e restabelecer o diálogo com o meio artístico. Agora que você já entendeu um pouquinho do contexto histórico da década de 70, as produções artísticas, o que os artistas estavam passando nesse período, te convido a assistir um trechinho da música Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, que é uma canção composta por Roberto Carlos e o Erasmo Carlos em 71, que é uma homenagem ao cantor Caetano Veloso, que foi composta como uma forma de ser solidário, porque o Caetano encontrava-se no exílio em Londres, para onde ele foi deportado em 69 pela ditadura militar.